Olá, no Reflexões de hoje vamos conversar com o presidente do Banco de Desenvolvimento, Guerino Balastrace, e vamos falar sobre os royalties de petróleo e o impacto que isso poderá causar na economia capixaba. Dr. Guerino, os royalties de petróleo foram intensamente debatidos recentemente na imprensa nacional e houve agora uma certa calmaria com relação a essa lei do pré-sal que previa a retirada dos benefícios dos estados produtores, causando com isso um grande impacto econômico na economia de estados como do Rio de Janeiro, muito mais, e do Espírito Santo, além de outros estados, até mesmo como São Paulo, que são os maiores produtores de petróleo do país. Isso vai ser discutido hoje pelo Senado ainda antes do processo eleitoral, ou isso está sendo colocado para um segundo tempo após as eleições de 2010? Pois é, Almir. Veja bem, quando surge um novo produto no mercado, um produto que gera riqueza, como é o caso do petróleo, sempre quer se fazer no país uma mini reforma tributária, sempre quer se corrigir as distorções existentes no país. Realmente, o nosso país é um país extremamente injusto, onde você vê, no caso dos municípios, uma desigualdade tremenda na receita total per capita. E quando surge um produto desse, eles estão procurando fazer alguma compensação. E estão querendo pegar um produto que é estritamente do Espírito Santo e principalmente Rio de Janeiro e passar ele para todo o país. É lógico que nós precisamos contemplar esses outros estados e contemplar também os outros municípios, mas não na forma radical que foi proposta na emenda Ipsen, que é uma emenda que praticamente tira os recursos do Rio de Janeiro, tira do Espírito Santo de uma forma abrupta, sem regra de transição. Mas esse tema é tão importante porque esse tema virou a ordem do dia do movimento municipalista. A Confederação Nacional dos Municípios, no qual eu sou vice-presidente, apresentou uma proposta, uma segunda proposta, menos impactante, uma proposta que tem uma aceitação maior para o caso do Espírito Santo, mas nenhuma aceitação no caso do Rio de Janeiro, mas assim ela já leva para um pequeno debate. O que eu acho sobre a sua pergunta é que isso só vai ser discutido depois das eleições. Não tem clima, não tem ambiente para discutir isso antes. Mesmo que o movimento municipalista, lá vai ter a marcha dos prefeitos, vai se juntar quase 5.000 prefeitos para pressionar por essa mudança que beneficia todo o país e acaba prejudicando Espírito Santo e Rio de Janeiro. Mesmo com essa pressão, acredito que o governo federal vai sustentar isso para pós-eleição. Porque houve recentemente uma marcha no Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral teve ao seu lado o governador Paulo Artung e a sua presença, também em prol dessa reviravolta, ou seja, uma mudança na emenda Ipsen Pinheiro. Pois é. Depois dessa grande pressão, surgiu a segunda proposta, que foi a proposta da Confederação, que no caso do Espírito Santo, nós vamos ter uma perda, mas uma perda menor. O Espírito Santo já está preparado para ter uma perda, mas nós temos que negociá-la. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos um produto que vale 500 e estavam oferecendo 10. Agora, o nosso produto vale 500 e estão oferecendo 300. Quer dizer, nós podemos negociar para isso melhorar, para chegar num número mais próximo da realidade. Uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente refletir é que a economia do Espírito Santo é uma economia basicamente exportadora, não só dos produtos agrícolas, como o caso do café, que é a principal economia agrícola nossa, como também o aço, o minério de ferro, as pelotas, enfim, a celulose. E nós já fomos prejudicados pela Lei Candir, que tirou o ICMS à exportação, ou seja, beneficiou a exportação, mas não ofereceu nenhum mecanismo de compensação ao Estado do Espírito Santo, ou seja, em termos de arrecadação de impostos. Outra questão importante que vem sendo debatida
é a questão do Fundap, que é um fundo que nos ajudou bastante, que também é uma parcela da contribuição dos municípios, né, que é dividido isso pelos municípios, e que por um tempo, com a questão da reforma tributária, que um dia acontecerá, também ficou prejudicado. Parece-me que recentemente houve uma medida do Estado de São Paulo em relação à questão do Fundap que nos agradou. O senhor poderia falar sobre essa medida que foi tomada? Almir, veja bem, na questão do ICMS, da Lei Candir, além das grandes empresas não recolherem o ICMS, né, e a compensação não ser feita pela União para e passo, nós temos um outro problema agravante, porque o valor adicionado fiscal, quer dizer, a nota fiscal emitida de uma maneira simplória ou lucro, faz com que o índice de participação do município onde está sediado aumente muito. Quer dizer, então nós estamos tirando recursos de municípios pequenos e às vezes pobres para passar para município rico. Então isso provoca uma desigualdade. Isso faz com que alguns municípios tenham uma receita per capita muito mais alta. Quer dizer, onde tem uma planta industrial pesada que normalmente é isenta de pagar imposto, mas ela puxa o ICMS de todos os estados, de todos os municípios para esses municípios. Então isso que causa desigualdade. No caso do Fundap, nós tivemos um grande debate com São Paulo e agora houve uma regulamentação, mas isso não implica da gente melhorar a nossa situação na operação por conta e ordem. O Fundap teve uma queda, acredito que com o tempo nós podemos recuperá-lo, mas é uma recuperação mais lenta. O ano passado nós tivemos uma queda de mais de 10%, se eu não me engano foram 12%, e tomara que esse ano a gente consiga melhorar um pouco. Na verdade, nós que tínhamos a perspectiva de crescer 10% no Fundap ano passado, nós perdemos 12%, então a perda foi grande. Tomara que a gente diminua essa trajetória, esses índices em 2010. Até que se adquira novamente a credibilidade do... Exatamente, as empresas também virem para o Espírito Santo, que isso é fundamental, né? Não operarem por outros estados, mas o que tem que ficar atento é que o Espírito Santo era o patinho feio da região sudeste, era o estado assim que menos se desenvolvia. A partir da administração do governador Artung, com o plano estratégico, a remodelação da gestão, quer dizer, a autoestima do empreendedor, regras claras com o empreendedor, a nossa economia melhorou com a descoberta do pré-sal, com a descoberta do petróleo aqui, melhoramos mais com esse arranjo, os outros arranjos produtivos funcionaram, o Espírito Santo está ficando um país rico. Então a nossa regra de negociação não é mais ir ao governo federal, aos outros estados, que nós somos coitadinhos. Não, agora nós temos um potencial. Então nós temos que negociar com os governos de outros estados e federais com competência, ter capacidade de administração, de negociação, porque nós não podemos mais só ir lá pedir, porque eles vão achar que agora nós somos ricos e não precisamos. Vamos a um rápido intervalo. Fique conosco. Voltamos já.